Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula de ciência. E hoje vamos também continuar com um assunto, que é bastante interessante e que tem a ver com a última aula de ciência, que foi sobre ondas eletromagnéticas. Então, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem e vamos começar nossa aula, Sejam bem-vindos a todos. Pessoal, hoje vamos ver um pouco sobre radiações e suas aplicações na nossa vida humana. Como assim, professor? Radiações e uso na vida humana? E radiação não é só coisa ruim? Não se lembre da última aula, a gente viu que tem radiações que são boas, ou seja, que não fazem mal à nossa saúde, e tem radiações que vão prejudicar a saúde, não só humana, mas de seres vivos, Só lembrando para vocês, a gente viu aí, por exemplo, que algumas radiações que não fazem mal à nossa saúde é o do micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho e as radiações que têm a ver com a luz do Sol, ok? Já as radiações que vão fazer mal à nossa saúde é o ultravioleta, que é conhecido também como radiação UV, que é justamente aquelas que a gente tem que tomar cuidado quando vai tomar um banho de praia, viajar nesse dezembro agora que está o verão, todo mundo está viajando, é época que todo mundo vai curtir as férias, E tem que ter um cuidado bem maior com esse tipo de radiação, porque ela pode trazer prejuízos à nossa saúde. Então se lembre, pessoal, sempre que eu falar radiação, não é só uma coisa maléfica, uma coisa ruim, mas radiação é apenas um tipo de onda eletromagnética. Porém, vão ter dois tipos, as que fazem mal, certo? E as que não fazem mal a gente. A gente vai viver um pouquinho mais e relembrar um pouquinho mais hoje, tá bem? Como a gente vai falar sobre radiação, vamos iniciar um pouco sobre a história da radiação, tá bem? Na última aula a gente entendeu um pouco o que era danado, o que era uma radiação, o que era uma onda eletromagnética, que é a mesma coisa, e agora vamos ver um pouco sobre a história da radiação. Bem, pessoal, a radiação, ela foi descoberta por vários estudiosos. Entre eles, resolvi trazer aqui alguns para vocês, com o Roger. O nome é meio estranho, porque, se eu não me engano, ele é alemão, então é meio ruim de pronunciar. O Wilhelm Roger, tem o Becquerel e o Marie Curie, tá certo? A Marie Curie. Esses três pesquisadores, esses três cientistas, físicos e químicos, eles foram os pioneiros nesse ramo, da radiação. Por exemplo, o físico Roger, ele descobriu o raio-x. Foi ele a primeira pessoa a descobrir o raio-x. É bem interessante essa história da descoberta do raio-x, que é basicamente assim. Eles estavam estudando, um tubo chamado de tubos de raios catódicos, e esse tubo passava uma corrente elétrica e produzia uma luz diferenciada. E ele estudando esse tubo para pesquisar outras coisas, ele sem querer acabou percebendo que ali no ambiente de pesquisa dele ocorria outras coisas estranhas. Por exemplo, tinha umas folhas de fotografia, né, bem antigas, que hoje em dia não é tão usada, mas é que era para revelar foto, que estava no estudo dele, e sempre que ele fazia os experimentos nesse tubo, essas folhas de fotografia ficavam manchadas. E ele acabava jogando e não entendia por que era. E depois, com o tempo, ele foi percebendo que o motivo pelo qual essas folhas de fotografia ficavam manchadas era por causa desse experimento, ok? Assim ele começou a perceber que ele tinha descoberto algo novo. O nome desse raio ele colocou de raio X. Por que X? Porque como ele não sabia o que era, ele colocou como é alguma coisa que ainda não sei. Então, por isso que é raio-x. Foi bem interessante, pessoal, que apesar de ele não saber o que era e para que servia esse raio-x, foi interessante que depois que se descobriu a utilidade, foi de grande ajuda para a humanidade, porque o raio-x, hoje em dia, ele é muito usado na medicina, em diagnósticos médicos, tá bem? Por exemplo, já parou para pensar em muitas situações, no nosso cotidiano em que precisamos fazer ou tirar um raio-x para ver se alguma parte do nosso osso quebrou, ou para ver se está com pneumonia, ou qualquer outro tipo de exame que precise tirar raio-x, como por exemplo a questão para ver
os dentes, quando vai colocar aparelho, ou ver se tem cárie. Então, tem várias situações que vai utilizar o raio-x para poder fazer o diagnóstico. Como assim, professor? Não estou entendendo assim como é usado. Vejam, pessoal, o raio-x, né, é um tipo de radiação que ela foi descoberta, que ela foi usada muito na medicina. Para vocês terem ideia, depois que foi descoberto que dava para utilizar o raio-x para formar imagens dos ossos, né, começou a usar muito isso. Então imagina assim, uma pessoa chega baleada na perna, levou um tiro na perna, e tem que saber em que local o tiro, a bala está. Porque se não souber em que local a bala está e se não tirar tempo, o pé vai infeccionar e vai ter que amputar o pé. Então, o exame de raio-x vai ajudar a saber aonde a bala está, certo? É uma coisa para você ver uma imagem sem precisar abrir o corpo da pessoa. Então, foi uma revolução muito grande para a época, né? Foi tão interessante, pessoal, que o pessoal, quando souberam disso, todo mundo queria tirar raio-x, né? Só para ver como era a mão no raio-x, para ver como era a cabeça, né, no raio-x, ok? Outros pesquisadores aí que foram pioneiros foi Becquerel e Marie Curie. Nesse caso aqui eu não vou abordar tanto eles, apesar de serem muitos importantes também, como por exemplo Marie Curie é a única mulher a ganhar Nobel e também o único cientista do mundo a ganhar os 2 Nobels de Física, que é a maior premiação, né, para esse ramo de descobertas, ok? Mas também todos eles foram de grande importância, ok? Para o desenvolvimento dessa área. Bem, pessoal, o que seria essa radiação? Radiações, pessoal, é uma onda, só que é uma onda diferente de uma onda do som, onda de mar, certo? Porque a onda do som e a onda de mar, para ela poder se movimentar, chegar a algum canto, ela precisa de algo, né? A radiação é uma onda que não precisa de nada para chegar até um canto, certo? Nesse caso aí a gente vai chamar de onda eletromagnética. Alguns exemplos desses é que vocês podem ver aí nessa tabelazinha que a gente já comentou na última aula, que é no caso aí onda de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, a luz que a gente enxerga as coisas, radiação ultravioleta, raio-x, que foi o que eu estava falando agora, e raios gama, ok? Então, radiações são ondas. Não entendi ainda, professor. É mais ou menos assim, radiação, ondas eletromagnéticas, é uma forma de transportar energia de um canto para o outro. Energia elétrica? Não. Outras formas de energias que existem. Por exemplo, energia do movimento. Ok? Professor, em que canto eu posso encontrar essas radiações? Está em todo canto, hoje em dia, ao nosso redor. Né? Você lembra que eu falei para vocês que para a gente poder se comunicar, para a gente poder usar um celular, para poder você ligar para uma pessoa, essa ligação chegar até outra pessoa, para você poder mandar uma mensagem pelo WhatsApp, toda essa comunicação, toda essa informação se transporta através de ondas eletromagnéticas, ou seja, radiação. Então, seu Wi-Fi solta radiação, sua TV, radiação, Bluetooth, radiação. Tudo basicamente ao nosso redor solta radiação, mas lembre, não precisa ficar assustado, porque esse tipo de radiação é uma radiação que não causa prejuízo à nossa saúde. Basta se lembrar também que a luz que ilumina as coisas ao nosso redor também é um tipo de radiação, tá bem? Então vão ter as radiações que fazem mal e outras não. As que fazem mal, a gente vai chamar que é radiação ionizante. E as que não fazem mal, a gente vai dizer que é radiação não ionizante, tá bem? E como vocês podem ver aí, são alguns exemplos de onde essas radiações podem vir estar saindo. Celulares, rádios, tablets, fone de ouvido Bluetooth, TV, tudo para essas informações saírem de um canto para chegar até o outro, usa ondas eletromagnéticas, que é a radiação que eu tanto falo, tá bem? Bem, para que serve? Hoje em dia a radiação é usada para várias situações. Como eu estava mostrando agora para vocês, no slide anterior, é usado muito para comunicação, né? Mas não só para comunicação. A radiação também é utilizada muito na área da saúde. Você lembra que ainda agora eu estava falando sobre o raio-x, que foi uma radiação que foi muito utilizada na área da saúde para poder fazer diagnósticos
médicos. Então, ela vai servir muito aí para fazer diagnósticos médicos, como os exames de raio-x, outros tipos de exame para verificar como é que está o corpo humano e até para tratar algumas doenças, como, por exemplo, tratar o câncer, tá certo? A radiação também, pessoal, é utilizada para fazer outras utilidades, mas não vamos focar tanto nisso. Então, basicamente, aí, em muitos eletrônicos de tecnologia hoje em dia para poder se comunicar, e principalmente a radiação é utilizada para o tratamento de doenças e para poder fazer o diagnóstico de algumas doenças. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, essas radiações ruins e boas, a diferença entre elas é justamente essa: a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Qual a diferença? A ionizante, ela tem um poder, né, de penetrar no local bem maior. Logo, por isso que a radiação ultravioleta, que é a que vem lá do Sol, ela faz mal à saúde, porque ela tem um poder de penetrar no seu corpo, consequentemente, chega nas suas células e pode causar mal a elas, pode destruir elas. E se não destruir, pode vir a modificar alguma coisa dessas células. Já as radiações não ionizantes, como micro-ondas, a luz de lâmpadas, de TV, Wi-Fi, Bluetooth, são radiações que não conseguem ter um poder de penetração no nosso corpo. Logo, se elas não penetram, elas não vão fazer mal algum. Aí está alguns exemplos dessas radiações não ionizantes, como as ondas de rádio, de Wi-Fi, e a que a gente usa para poder se comunicar com as pessoas, né, como, por exemplo, da Vivo, Oi, TIM, por aí vai, as operadoras, certo? E alguns exemplos de radiações ionizantes, como no caso a de raio-x, ultravioleta, né? São radiações aí que são usadas também para o tratamento de saúde. Professor, não faz sentido. Como assim? É usado raio-x que causa mal à saúde para poder fazer diagnóstico de uma doença? Então não vai acabar ficando doente, não? Não, porque tem como fosse uns níveis que você pode tomar de radiação que não vai fazer mal a você. Então tem como fosse um nível de segurança. Você pode tomar até certo ponto. Se começar a passar daquilo, vai começar a fazer mal à sua saúde. Aplicações da radiação. Como eu já falei para vocês, a maioria das aplicações da radiação é na medicina. Então vamos começar a ver algumas delas. No caso aí, uma das radiações que são muito usadas é na tomografia. Ou seja, é utilizada para verificar tumores que estão no nosso corpo, tá bem? Então, tumores na cabeça, em qualquer parte do corpo, é verificado. Como assim, professor? Porque, veja, quando a pessoa está com câncer em alguma parte do corpo, não dá para exatamente saber em que local do corpo é e não tem como ficar abrindo o corpo todo. Então, a tomografia é um exame que ela fornece uma imagem e ajuda a gente a saber em que local do corpo está aquela doença, ou tumor, ou câncer, ou qualquer outra coisa que for, sem precisar abrir o corpo, tá certo? Outra também é o tratamento de radioterapia, que é justamente aí, não só para detectar, nesse caso aí é para destruir o câncer, porque como o câncer são células defeituosas e a radiação destrói células, então se ela for utilizada de maneira focada só para destruir aquelas células, então a gente consegue aí de alguma forma aí usar como tratamento para o câncer. Outra forma também é para o diagnóstico médico, né, de doenças. Nesse caso aí, também é uma tomografia para detectar aí nódulos, né, de câncer de mama, tá bem? Então, basicamente aí, ele é utilizado ou para destruir células cancerígenas, já que a radiação destrói células, ou ele é utilizado para produzir imagens para saber onde o tumor está. Como vocês podem ver aí também, tem algumas imagens do que essa radiação pode fazer. Então, basicamente, pessoal, o exame de raio-x é o quê? A pessoa fica lá parada, é soltado um raio-x na sua direção e é produzido essas imagens. Basicamente assim, imagine como tem uma luz, alguém vai com a lanterna e bota na sua direção. Atrás de você não vai ficar uma sombra, não é isso? Então imagine a mesma coisa. Agora, em vez de ser uma lanterna de luz, alguém coloca uma lanterna de radiação de raio-x em você.
Aí a sombra de você é justamente essa imagem aí do raio-x que vocês podem verificar, né? Esse azulzinho. O da direita é de uma ressonância magnética, que também usa radiação. Porém, se vocês verem, a qualidade da imagem é bem melhor, né? Então, por enquanto que o da esquerda vocês podem ver aí mais só os ossos, com nem tanto detalhe assim, né? Ainda dá para ver aí o formato de algumas partes do corpo. Na direita vocês podem ver aqui, dá para ver com bastante detalhe, né, o corpo, né, e o local daquele corpo está sendo estudado. Então não foi aberto, tá certo? É uma foto gerada por radiação. Também a radiação, pessoal, ela é utilizada muito para a conservação de alimentos. Como assim, professor? Soltar radiação no alimento para ele ficar conservado? Da mesma forma que existem substâncias para fazer com que os alimentos durem bastante tempo, também existe uma técnica em que os alimentos eles são expostos à radiação para fazer com que as bactérias não se proliferem, ou seja, elas comecem a aumentar de quantidade e assim o alimento comece a ser mais duradouro. Vocês podem ver aí duas imagens, um alimento orgânico, ou seja, que não foi tratado com radiação, então ele vai estragar bem mais rápido, e outro alimento irradiado, um alimento que vai durar bem mais tempo. Lembrando que não tem nenhum problema de saúde o consumo desses alimentos. São em doses seguras de radiação. Outro uso de radiação aí é algo chamado de datação por carbono, ou no caso aí para saber o quanto os fósseis ou qualquer tipo de achado arqueológico tem de tempo e que existe ali na Terra, tá certo? Então também é utilizado bastante aí para fazer alguns estudos históricos para saber de quando esse animal viveu, né? Então é analisado os ossos desses animais e é utilizada a radiação também para verificar qual a idade, né, e de que momento do período da Terra esse animal ou essa coisa que achou viveu ou existiu aqui na Terra. Outra coisa que também tem uma utilidade muito grande da radiação é na produção de energia elétrica. Por exemplo, aqui no Brasil, como tem muitos rios, muita água em muitas partes do nosso Brasil, né, a principal fonte de energia no Brasil são as hidroelétricas, ou seja, produzir energia através da queda e da força da água. No Brasil também tem usinas nucleares. O que seriam essas usinas nucleares? Produzir energia elétrica através da radiação também. Porque a radiação, pessoal, ela também libera muito calor. E esse calor pode ser usado para esquentar águas e, por sua vez, mover grandes turbinas para poder produzir energia elétrica. Porém, né, como tudo no mundo, né, nem tudo é flores. Então, vão ter algumas complicações em relação a essa radiação. Então, essas complicações são alguns acidentes que vieram a ocorrer na humanidade envolvendo radiação, né? A gente vai chamar de acidentes nucleares. Esses acidentes nucleares ocorreram ou em usinas nucleares, ou seja, essas usinas que produziam energia elétrica, e ocorreu algum acidente, algum desastre natural ou alguma falha técnica que fez com que a usina não funcionasse da maneira correta e essa radiação ela saísse de forma descontrolada pelo ambiente e assim os locais que estavam com radiação não era possível mais ser habitado porque fazia grande mal aos seres vivos, ou também uma situação que não foi de usina nuclear, mas uma situação que ocorreu aqui no Brasil que é bastante conhecida, que foi o acidente, né, do Césio 137, que foi em Goiânia. Certo? Foi um acidente, infelizmente porque as pessoas não conheciam sobre essa questão da radiação, e um hospital deixou um aparelho, desse lá que eu estava falando para vocês de exame, abandonado, e catadores de lixo, né, de material reciclado, em busca de materiais, acabou achando essa máquina, que dentro dessa máquina de tomografia, né, tinha um elemento radioativo, já que é usado radiação para poder fazer aquelas imagens. E como ele não sabia o que era, quando eles encontraram esse elemento radioativo que soltava muita luz, uma luz brilhante, eles ficaram encantados e começaram a mostrar para as pessoas. Mas mal eles sabiam que aquilo ali era um material altamente radioativo e que iriam matar, né, alguns deles ali que tiveram contato, tá bem? Então esse aí, pessoal, é um dos acidentes mais conhecidos no Brasil e também no mundo, que é o maior acidente radioativo que ocorreu aqui no mundo, que é o Césio 137, que ocorreu em Goiânia.
que muitas pessoas morreram, tá certo? Logo inicialmente, e muitas outras pessoas que não morreram no acidente morreram depois de câncer, tá certo? Então vejam que a radiação tem seu lado bom e o seu lado ruim. Obviamente depende da aplicação e quando deve ser usado. É um tema bastante complexo, mas sempre se você quiser entender um pouco mais, pessoal, basta pesquisar. Pessoal, temos aí os celulares e a internet aí na ponta da nossa mão. Então, tentem pesquisar, tentem buscar entender esses temas que são bastante interessantes e tem muitos filmes e séries aí para a gente assistir, muitos documentários para tirar essas dúvidas bem interessantes sobre esse tema, pessoal. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi sobre radiações e suas aplicações na humanidade. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado vocês. Então é isso, ficamos para a próxima. Até mais.